Nós estamos desde quando começamos a ler o livro de Atos, nós temos uma leitura sugerida para você, membro, dos livros, para que você em 2 anos leia a Bíblia. Isso é um ato contínuo da igreja até a volta de Jesus. Tá? Você ser estimulado a ler a Bíblia por inteiro. E nós estamos lendo o livro de Atos, vamos ler os livros do Novo Testamento, e essa série vai até novembro, Ser Igreja, exatamente para nos despertar o que a Bíblia diz e como nós devemos ser uma igreja biblicamente. Umas vezes nós vamos dizer, glória a Deus, estamos no caminho. Outras vezes a gente vai dizer assim, estamos muito longe, a gente precisa mudar o foco, a gente precisa voltar, ou a gente precisa ir em direção ao que a Bíblia diz ser igreja. E hoje pela manhã e à noite eu vou trabalhar sobre esse movimento, uma igreja que está sempre em movimento. E o movimento é dado pelo Espírito Santo. Hoje pela manhã, alguns movimentos que a igreja precisa ter. E à noite, um movimento de oração. Hoje, Atos 11, hoje à noite, Atos 12. Para que você entenda que é a vida da igreja. A igreja é uma igreja em movimento. E os movimentos que nós estamos fazendo exatamente esses, de oração e tal. E eu pediria a você 2 coisas. Nós começamos o primeiro domingo, muita gente escreveu. No segundo domingo, meia gente escreveu. E em diante, 0 gente escreveu. Escreva ali aquilo que o Espírito Santo falou com você a respeito da mensagem, ou aquilo que você viu no texto bíblico, que te chamou a atenção e que isso é importante ser igreja. Nós estamos fortalecendo. Você anote o que você chamou a atenção e participe de uma célula essa semana, porque existe um roteiro com perguntas para você participar ali. Eu estou incentivando que todas as células, jovens adultos, jovens casais, a igreja esteja envolvida para conversar, não só para aprofundar, mas colocar em prática e se prestar contas a respeito disso. Não, eu fiz um compromisso semana passada de orar todo dia. E aí, meu irmão, conseguiu? Não, não consegui. Você já quer que a gente ore? Você quer que a gente ligue para você no horário? Você quer que a gente ore com você? Sabe esse estímulo que a gente faz e a gente permite que o outro faça parte da vida da gente? Isso é ser igreja. Corpo isolado é corpo morto. E corpo sem movimento também é corpo morto. A movimentação que nós queremos ter não é de eventos. Muitas pessoas me questionam por que nós não temos certos ministérios. Por que nós não temos uma reunião disso, daquilo? Nós queremos ter uma reunião em torno de Cristo vivo. E a ideia é que toda reunião leve a gente a uma mudança de vida. Portanto, você pode reunir a sua célula para fazer alguma coisa, você pode reunir os seus amigos para fazer alguma coisa, mas que seja com o propósito do Cristo vivo. Alguma coisa que vai mobilizar e movimentar você em direção a fazer a vontade dele. O tempo urge, não dá tempo de a gente ficar reunindo para bater papo. Podemos bater papo, mas temos que ter ações concretas. Por isso, a movimentação é de ações em direção à mudança de vida. Ok, dito isso, então, escreva lá, anote aí, para você contribuir com a conversa na célula de algo produtivo, producente, que você está vendo, que você está percebendo, que está comovendo o seu coração em direção à palavra de Deus, a fazer aquilo que é ser igreja. Qual é a sua parte no processo? Porque a parte do outro é o outro que tem que fazer. Por isso que a gente critica muito o outro, e aí a gente só gera amargura e angústia, porque a gente não para pensar que existe uma parte nossa. Você sabia que quando o indivíduo muda a sociedade? Então, talvez a mudança que precisa acontecer precisa começar em você. E aí, esse é o processo de Deus de ser igreja. Por isso, movimento não é evento. Movimento é uma ação do Espírito Santo que nos gera a fazer alguma coisa que vai ter impacto na eternidade. E aí a gente tem que rever algumas coisas que a gente faz. Se ela está promovendo um movimento, um deslocamento ou um movimento. Deslocar-se, a gente desloca para qualquer lugar. Movimento, a gente tem propósito. Ok? Então, dito isso, quero que você abra a sua Bíblia em Atos 11, 19 a 30, e a gente vai ver aqui alguns movimentos. A igreja em movimento. Essa é algo fantástico que Deus faz. Primeiro lugar aqui, que eu não vou ler o texto com você agora inteiro, mas eu vou lendo ele aos poucos, então por isso que você deve acompanhar aí na tua Bíblia. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que ser igreja é movimentar em direção
aos perdidos. E aqui tem algo muito interessante. Sendo testemunha de Jesus, mesmo em meio à perseguição. A palavra testemunha já tem a ver com a perseguição. Porque a palavra testemunha lá no grego é martírios ou mártires, que quando você ouve a palavra mártir, você pensa em coisa boa, você pensa em reunião para bater papo, você pensa em alguém que está imbuído, comprometido com uma causa, ao ponto de, se necessário for, dar a sua vida por isso. Então, quando a Bíblia vai dizer em Atos 11, versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Estevão morre no capítulo 7. Lembram disso? Capítulo 7. A morte de Estevão. Estevão é o primeiro mártir da igreja. O primeiro. Tiago foi o segundo, o discípulo. Mas o primeiro foi Estevão. Ele morre por causa de Cristo Jesus. Ele não morre porque ele foi ambicioso e queria ter dinheiro e tal, e aí foi assaltado e tal, não sei o quê. Não, a morte dele foi porque ele ousou dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que ele morreu e ressuscitou, e dizendo para aqueles líderes religiosos que eles estavam enganados, que eles estavam errados, e por causa disso ele morreu. Então, quando nós entendemos que o movimento da igreja surge, e não estava agora só flores, como eu disse até agora, Atos 2, onde todo mundo tinha tudo em comum, que era tudo maravilhoso, que não tinha falta de nada, o que tinha não era dele, e o que não tinha não faltava, porque havia essa distribuição amorosa e cuidadosa, o Espírito Santo convertendo gente, e um momento maravilhoso, mas igreja não é só esse momento. Igreja é um combo, onde a gente paga preço por aquilo que a gente crê. Então, o mártir hoje para você não é o que morre, porque você não vai encontrar ninguém sendo morto no Brasil por causa do Evangelho. Aliás, no Brasil hoje, ser evangélico até dá status. Esse evangélico dá status. Por quê? Porque nós temos um movimento onde a igreja evangélica está crescendo, e uma proposta é que 2030, ou seja, daqui 6 anos, nós tenhamos um número de evangélicos maior que o número de católicos. Seremos um país cristão protestante ou cristão evangélico. E o que isso significa no reino? Incrivelmente, terrivelmente, tristemente, quase nada. Por quê? Porque, na verdade, nós somos os chamados evangélicos nominais. Aquelas pessoas que dizem evangélicos, mas quando você busca na palavra de Deus e diz assim, vamos fazer um checklist? Muito bem, você é evangélico ou discípulo de Jesus? Ele fala evangélico. Porque é uma diferença entre ser evangélico e discípulo de Jesus. Queria só dizer para você que discípulo de Jesus tem 3 coisas que ele precisa fazer. Negar-se a si mesmo, tomar essa cruz e seguir Jesus. Isso quer dizer que a agenda do evangélico é a instituição evangélica, a igreja e tal, e isso é cultural. Mas a agenda do discípulo é Jesus. E as coisas giram em torno de Jesus. Ok? Então aí já a peneira já diminui uma galera. Sobra poucos discípulos. Portanto, eu volto a dizer que ser igreja também é passar por um momento do movimento de Deus, do Espírito Santo, que vai te impelindo a fazer a obra do Senhor, e de tal forma que em algum momento você vai encontrar algum tipo de resistência, algum tipo de oposição, seja ele dentro da sua casa, seja ele no trabalho, seja em qualquer lugar, vai haver um tipo de atrito, porque há uma luz do Senhor Jesus agindo tão poderosa, que as trevas vão começar a fazer uma oposição. Seja ela velada, espiritual, que você não discerne nos âmbitos naturais, ou seja ela declarada e bem visível. Mas eles estavam vivendo exatamente isso, era visível. Todo mundo estava percebendo que esse negócio não estava dando certo. E aí eles percebem, os líderes religiosos, que tem que haver alguma coisa para poder parar esse movimento. Agora, o que acontece
é que Deus estava por trás de tudo isso que estava acontecendo. Era o Espírito Santo que estava colocando a igreja em movimento. O que estava acontecendo é que a igreja de Jerusalém estava muito, mas muito bem, graças a Deus. A igreja estava recebendo donativos, a igreja estava recebendo ofertas, o pessoal estava generoso, e aí o louvorzão, e o Tiago, talvez que já era o líder da época, não é o Tiago apóstolo, era o Tiago irmão, meio-irmão de Jesus, que se converteu, graças a Deus, já era um líder da igreja, e estava lá, e pregações, e muita gente, a igreja crescendo, não sabia se ficava naquele lugar, se aumentava para outro lugar, e de repente Deus tem que dar uma palavra dizendo assim, ó, vocês precisam ser uma igreja em movimento. Vocês estão parados nas paredes, fazendo as coisas para si mesmos. E aí Deus permite uma perseguição. E a palavra de Deus vai dizer que Atos 8:1 é a mudança da igreja que perdeu o foco de Atos 1:8. A igreja foi chamada para ser testemunha em Jerusalém. Vamos de novo. Em Jerusalém, confins da terra. Seria para nós aqui, a igreja aqui foi ser testemunha, ou seja, morrer ou viver pela causa de Cristo, em Blumenau, Santa Catarina, Brasil e até os confins da terra. Vamos fazer agora uma versão contextualizada, Bíblia na linguagem PIB-PB. Sereis testemunhas tanto em... Quando é isso? Progressivamente? Não, é ao mesmo tempo. E a igreja esqueceu disso, e aí Deus teve que permitir Atos 8:1. Pode colocar lá, querido. Atos 8:1. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Deus permitiu uma perseguição para que houvesse uma dispersão, chamada de grande diáspora. Ou seja, no momento onde a igreja estava muito acomodada, Deus falou assim, vou deixar só os apóstolos aqui, porque preciso de liderança, e vou mandar todo mundo, numa linguagem da quebrada, vaza, mano, vaza. E sabe o que aconteceu? Os crentes dispersos. Cara que tinha um negócio, pequeno negócio, grande negócio, tudo disperso. Funcionário público, grande, disperso. Desempregado, disperso. E aí foram povoar, aqui está dizendo a Samaria, Judéia e Samaria, olha só. Já saiu daquele território paradinho, quietinho. Missionários anônimos, gente que estava de todo lugar. Por isso que diz ali, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, versículo 19, desencadeado com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Nós já estamos falando, Antioquia já é Síria. Já está além daquilo que é Judéia e Samaria. Como Deus é bom. Sabe o que é isso? Isso é movimento. É o Espírito Santo fazendo assim. Você não vai ficar parado, você vai ficar em movimento. Esse é o movimento do Espírito. Foi gostoso para a igreja? Não. Se a igreja não é fazer coisa que você gosta. Se a igreja é fazer coisa que o Espírito manda. Porque a sua carne e a minha carne é de acomodação. A sua carne e a minha carne é de proteção minha. A gente tem 3 coisas que a gente gosta: aceitação, valorização e segurança. O Espírito, não sei se ele está muito ligado a isso. O Espírito, às vezes, não quer nos proteger no sentido de nos proteger de uma proteção egoísta. O Espírito quer nos proteger de nós mesmos. Tanto que se você vê, hoje à noite eu vou pensar sobre isso. A igreja estava orando por Pedro, para que ele fosse liberto, e Tiago foi morto. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Cristo livrou Tiago na morte e livrou Pedro da morte. Essa igreja está submissa à vontade do Senhor.
como é que o Senhor quer que a minha vida te glorifique? Já parou para pensar nisso? Como é que o Senhor quer que a minha vida te glorifique? Isso quer dizer que se o Senhor falar para mim assim, não, você não vai ter nada. Mas eu vou glorificar, eu serei glorificado com isso. Mas o fulano vai ter um monte de coisa, vai ser super ricão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ser funcionário público para o resto da vida, e eu vou usar você poderosamente no ambiente que você tiver. Glória a Deus. Você vai ser o cara que vai comer o almoço, vender o almoço para comer a janta, mas você vai me glorificar na sua vida desse jeito. Glória a Deus. Você vai ter filhos. Você não vai ter. Você vai casar. Você não vai casar. Você já parou para pensar nisso? Acho que teria que ser mais leve, senão não teria mais público daqui a pouco. E esse povo sai. Agora me dá um nome de quem foi o líder desse povo que abriu essas igrejas. Não tem. Porque são missionários anônimos que evidenciam Jesus. É gente que foi espalhado por todo lugar, chegou lá e falou assim, acho que a gente tem que pregar o evangelho aqui. Sabe que esse fulano aqui conhece Jesus? E aí eles começam então a fazer esse movimento de ação em direção às pessoas. Olha o que diz o versículo, a parte B do versículo 19. Chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. E ali em Antioquia, então, há uma estratégia do Espírito para montar uma igreja muito boa, muito forte naquele local. Porque Antioquia era uma cidade específica, mas era estratégica. 300 a.C. ela é fundada, e o cara dá o nome do pai, que é Antíoco, por isso Antioquia, e ali eles anunciam a mensagem apenas primeiro para os judeus. E aí você fica pensando, já foram espalhados, por que não evangelizar para todo mundo? A gente tem uma resposta que é que eles primeiro evangelizaram os judeus por afinidade ou por segurança. Não sabia como é que ia ser a reação dos outros. Mas a grande verdade é que ainda tinha na cabeça deles que Jesus veio para a nação de Israel, somente para a nação de Israel. Mas o Espírito Santo é quem está movimentando a igreja. A agenda não é minha. Aí o Espírito Santo pega e diz assim, versículo 20, alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, versículo 20. Por entender Atos 1, 8, que era para pregar em Jerusalém, Judéia e confins da terra. Por estratégia também, porque o Espírito sabia, e o Espírito estava movimentando a igreja, que seria um polo de evangelização em toda aquela região. Cidade com mais ou menos 350 a 500 mil habitantes, mesmo tamanho talvez de Blumenau. E eles dizem que era a terceira cidade do império, só perdia para Roma e Alexandria. E depois da queda de Jerusalém em 70, depois de Cristo, essa Antioquia, ela preenche um vácuo na liderança da igreja como um todo e se torna uma igreja proeminente. Já no capítulo 13, ela é a primeira a enviar missionários para fora. Veja, a igreja que era uma igreja que foi montada, já está mandando missionários para fora, porque é uma igreja em movimento. Nossa igreja não pode ser uma igreja que para e começa a ser consumista, porque senão o Senhor vai ter que tomar suas providências, e as providências do Senhor são dele. A nossa igreja precisa estar em movimento, um movimento que é soprado pelo Espírito e não por nossas demandas ou carências. É o Espírito quem nos movimenta. Segunda característica da igreja em movimento é que ela se movimenta em direção aos que estão de dentro. Se no primeiro momento a igreja que estava parada, Deus movimentou em direção aos perdidos, e nós precisamos ser uma igreja que se movimenta em direção aos perdidos, e os perdidos não estão dentro da igreja. Alguns sim, mas nem todos. Os perdidos estão fora. O segundo movimento é um movimento em direção aos que estão dentro. Olha que coisa interessante. Notícias, versículo 22, desse fato. Que fato?
que eles estavam cheios do Espírito Santo e muitos sinais estavam acontecendo. O versículo 21 vai dizer: a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. O Espírito do Senhor estava agindo e movimentando neles e através deles. E a presença do movimento do Espírito estava caracterizado por conversões e gente crendo em Jesus. Então, esse movimento é quando a igreja começa a preocupar-se individualmente os seus membros com quem são os seus amigos e começa a dizer: eu preciso falar de Jesus para ele, eu preciso viver Jesus para ele, eu preciso chamar ele para perto, eu preciso colocar ele nas minhas orações, porque ele deve ser um alvo meu. A igreja em movimento é a igreja que está se importando não tanto nas suas atividades, mas preocupado nas atividades dos que não conhecem Jesus, para que essas atividades sejam parecidas com a atividade da igreja, para que gente seja apaixonada por Jesus, conheça Jesus. E a pergunta que eu faço para você, para terminar esse primeiro ponto, a respeito de ser igreja, é um movimento em direção aos que são de fora, os perdidos, é quem é, na sua agenda de oração, que você está orando pela conversão dela, está comprometido no relacionamento próximo com ela, para que ela venha conhecer a Jesus, para que a mão do Senhor esteja com você, para que ela creia e se converta ao Senhor. Essa igreja é um movimento em direção aos que estão de fora. Segundo movimento da igreja viva, é um movimento em direção aos que estão dentro. E o versículo 22 vai dizer essas notícias chegaram, a igreja estava crescendo. E essas notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, a igreja mãe, a igreja que, de uma certa forma, deu origem por causa da perseguição. Se não vai por bem, vai pelo sopro. Versículo 22 diz isso. O que esse versículo está querendo dizer é que chegou aos ouvidos porque aquela igreja tinha uma liderança. E aquela liderança foi, então, atenta a uma notícia que estava chegando. E nós estamos falando aqui de um tempo onde não se tinha WhatsApp, não se tinha nada disso. Isso chegava-se com o movimento de alguém, alguma carta que ia, alguém que estava indo e vindo daquele local. E aqui a gente vê a importância da liderança. Portanto, uma igreja em movimento do Espírito Santo é uma igreja que tem uma liderança atenta ao que está acontecendo. Não é uma liderança apática, distante, que não sabe nem se movimenta em direção àquilo que está sendo feito. Segundo ponto, esse movimento em direção que está dentro, ou seja, as pessoas dali daquela igreja, é com a liderança com perfil para essa função que exerce. Veja só o versículo 23, né? Ele vai dizer, aí eles enviam Barnabé a Antioquia. Quem é Barnabé? Barnabé é aquele que entrega parte dos seus bens aos pés dos apóstolos, lá em Atos 4. Barnabé é aquele que dentro da comunidade era respeitadíssimo, porque era um encorajador. A palavra de Deus diz que o nome Barnabé quer dizer filho do encorajamento ou encorajador. Era alguém que tinha um coração disposto a servir a Jesus Cristo. Ele estava em função de Jesus, ao redor de Jesus. A agenda dele era o reino, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pouca coisa para ele, muito para o Senhor. E aí, ele então é esse que vai ser nomeado para ir lá como um representante, porque a igreja em movimento tem uma liderança que vai em direção às realidades e necessidades da igreja. Então, ele tem esse perfil. Veja, ele tinha empatia com relação àquelas pessoas. Por quê? Quem é que evangeliza a igreja de Antioquia? Ou que monta a igreja de Antioquia? Que evangeliza o pessoal ali? Cipriotas e sirineus. Você lembra da musiquinha? Era seu nome, Barnabé, natural de... Eu cantava na infância, natural de Chifre. Depois eu descobri que era Chipre o nome da cidade. Mas desde criança eu sabia que este homem era de Chipre, era um cipriota. Então, quando ele chega lá,
há uma empatia, porque ele sabe que quem evangelizou Antioquia são os seus conterrâneos, que amaram aquelas pessoas e que, ao invés de evangelizar só para os judeus, evangelizaram também os gentios e os gregos. E aí ele chega com o coração, não para dizer, o que está acontecendo aqui? Sabe, fiscal? Aquele que usa um óculos Ray-Ban e que fica na beira da estrada só dizendo para aquele monte de gente que está trabalhando, está errado aqui, está errado ali. Não. Ele chega com o coração já parte disso e ele chega e vê a graça de Deus e fica alegre. Igreja em Movimento é que tem uma liderança que não fica querendo podar a igreja, mas fica alegre com os movimentos de Deus na vida da igreja. Se alegra com isso. E aí, ele se torna sensível a esse movimento, ele se alegra, e ele se torna um encorajador. Versículo 23b diz, e os animou permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele poderia fazer isso porque ele tinha essas características, de animar, de fortalecer. Sabe, se você é líder de alguma coisa, se você é aquele líder que bota todo mundo para baixo, deixa o cargo e cura. Porque senão você atrapalha. Todo mundo está lá. Então, que tal? Mas eu não sei. Eu acho que não é uma boa. Todo mundo está animado e você desanimando. É hora de você pensar, porque o líder tem uma característica de ir junto com o grupo e ele chega e tem a sensibilidade de ver o que Deus está fazendo e na sensibilidade de ver o que está fazendo, ele anima a permanecer fiel ao Senhor de todo o coração. Ele dá uma palavra de ânimo. A função da liderança é motivar e mobilizar a igreja. Nós precisamos ter isso, líderes. E aí, esse homem tem essa característica e ele encoraja em todo o tempo. Só fazendo um parênteses, Barnabé é um cara fantástico. A gente precisa estudar Barnabé. Ele nasce no momento de crise da igreja, aparece, e ele não está preso aos seus bens. Primeiro ponto. Segundo ponto interessante da vida de Barnabé. Quando a igreja estava no momento, aparece um cara chamado Saulo, que perseguia a igreja. Todo mundo, você imagina só, você fosse uma da liderança da igreja de Jerusalém e chegasse aqui, um cara que perseguiu a igreja, mandou matar, talvez matou algum parente seu, mandou prender algum parente seu, e alguém dissesse assim, rapaz, ele se converteu, que bênção, fulano que mandou matar seu pai, está aqui, se converteu. Que maravilha! Você ia dizer, maravilha, mas vai congregar em outra igreja. Aqui, não. Esse cara fora. Não quero nem saber. Isso aí é infiltrado, mano. Presta atenção, olha só. É mais um esquema para matar todo mundo aqui. Eu ia pensar assim. Não sei você, porque você é puro. Eu sou um pecador. Aí, chega Barnabé. E Barnabé diz, olha, eu queria dar uma palavra de incentivo para vocês. Eu sei o que Deus está fazendo, me contaram, eu creio. Esse homem está convertido mesmo, gente. Isso aqui vai ser uma bênção. Vamos trazer ele para dentro aqui. Vamos trazer esse para... Porque o Senhor tem algo, eu tenho certeza disso. Mas por que Barnabé tinha essa certeza disso? Porque ele era bonzinho? Porque ele era ingênuo? Porque ele era bobinho? Como diz o povo, tolinho? Não! Porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele tinha certeza do Espírito Santo, que aquele homem era um vaso nas mãos de Deus. Só um cara cheio do Espírito Santo tem condição de fazer uma coisa dessa, porque eu ia ficar pensando, boto a minha mão ou não boto? Boto, não boto. Falo que ele é bom, não falo que ele é bom. Aceito ou não aceito? E aí esse critério poderoso do Espírito Santo faz Barnabé chamar Paulo para dentro. E Paulo é tremendamente poderoso. Aí... Num dado momento, eles chamam lá, só falando de Barnabé, só para você entender. Em determinado momento está ele trabalhando junto com Paulo. E aqui tem uma outra coisa interessante. Ele é tão motivador que ele sabe que Saulo está parado lá em Tarso. Está lá. E ele fala, não, gente, nós temos que chamar esse cara. Porque a liderança é a liderança que trabalha em equipe.
Tem muita coisa para fazer, e eu sei que Saulo está lá, vou chamar Saulo para vir aqui, a gente não trabalha sozinho, liderança, igreja em movimento, não tem gente isolado, não tem lobo solitário, não é alguém que vai dizer assim, eu faço tudo e vocês só param. Não, a igreja é uma igreja em movimento, onde todos estão trabalhando, e a liderança é a liderança que ajuda, que capacita, que motiva, que dá suporte, que dá material, que dá condição, mas a obra do Senhor é feita por pessoas. Efésios 4:11 diz que deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para a capacitação dos santos, versículo 12, para a obra do ministério. A nossa função como liderança é capacitar a igreja, para que a igreja faça a obra do ministério. E enquanto nós estamos nos mobilizando mais ainda, para que a igreja continue crescendo. Olha só a mente de Barnabé, ele fala assim, não dá para fazer essa obra sozinho. Liderança que é movimentada pelo Espírito Santo, de uma igreja que está em movimento, é uma liderança que está sempre olhando e dizendo assim, Deus pode usar você. Olha, Deus pode usar você. Eu quero te encorajar a servir ao Senhor junto. E ele vai e chama Paulo. E aí eles começam a trabalhar juntos. Essa dinâmica, né? Versículo 25, vai dizer, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E olha só que coisa interessante, o versículo 24 vai dizer quem ele era. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Isso quer dizer que uma igreja em movimento é uma igreja que tem uma liderança, que tem essas características de encorajamento, de empatia, de sensibilidade, mas de qualificação para que o corpo cresça. Você que é líder dessa igreja, junto comigo, você precisa ter características de transformação do Espírito em você, para que você não seja o impedimento do crescimento da igreja. Nem eu, nem você. Características que não podem ser negociadas de um líder. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser bom ou boa e cheia de fé. E aí, versículo 26b vai dizer que eles passam durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Uma liderança, então, comprometida com o trabalho em equipe, mas uma liderança que tem o discipulado como maior valor. Nós temos orado aqui e temos trabalhado para que a igreja entenda que nós temos que ter uma rede de apoio, temos que prestar contas uns aos outros e temos que ser confrontados uns aos outros com a palavra para a gente ser parecido com Jesus. Isso é discipulado. Nós temos sido incentivados que você não fique solitário na vida da igreja. Eu tenho perguntado a você quem é o amigo mais chegado que irmão que você tem. Ou a amiga mais chegada que irmã que você tem. Alguém ou alguéns que você tenha na vida da igreja onde você possa confessar os seus pecados. Que você possa dizer para eles, e eles não vão te condenar, mas vão te ajudar e motivar a ser parecido com Jesus. Portanto, a gente percebe que a liderança tem essa função de motivar e mobilizar as pessoas a crescerem em maturidade. E foi isso que eles fizeram durante um ano. E voltando para Barnabé, trabalha com Paulo o tempo todo. E aí, no determinado momento, lá em Atos 13, a igreja diz assim, o Espírito está separando Barnabé e Saulo para pregar o evangelho para fora. E aí, Barnabé e Paulo resolvem levar João Marcos. E lá, num dado momento, João Marcos fez um mimimi. Ai, não sei. Vamos dormir em hotel ou vamos dormir em casa? Não, se for em casa, não sei, porque eu sou meio antissocial, eu gosto de ficar meio assim, eu tenho TDAH, eu não gosto muito de contato com gente, então eu vou ficar no hotel. Não tem hotel, cara, é só na casa dos outros, e olha lá, nós vamos dormir em qualquer lugar. E Paulo já, faca na bota, já disse assim, não, cara, não dá,
Não dá. E o Barnabé, calma, Paulo, calma, o menino é bom. Nós temos que discipular esse menino. Ele falou assim, não. Comigo é assim, ou é ou não é. E Barnabé, gente, não faça isso. A confusão foi tão grande que eles se separaram. E sabe o que Barnabé fez? O coração encorajador, o coração pastoral. Pegou João Marcos e ficou com ele. E caminhou com João Marcos enquanto Paulo foi com Silas para fazer o ministério. Gente, a igreja de Cristo é tão incrível que o Espírito Santo usa até os problemas que a gente tem para continuar fazendo a obra. E sabe o que aconteceu com João Marcos? João Marcos é o que escreve o Evangelho de Marcos. Valeu a pena Barnabé insistir em João Marcos? Valeu a pena Paulo ir com Silas? Porque a igreja em movimento não é movimento minha, nem meu, nem seu, é do Espírito. E até quando nós temos as nossas idiosincrasias, nome bonito para mania. Teimosia. Quando você quer falar um nome chique para teimosia e mania, você fala assim, eu tenho uma certa idiosincrasia. E aí o pessoal nem sabe o que é, mas é mania, é teimosia, é birrento. O Espírito Santo fala assim, você vai atrapalhar a minha obra? E é esse homem. Esse é o Barnabé. Sabe por que a igreja de Cristo em movimento manda esse homem? Porque a igreja em movimento do Espírito Santo precisa ter uma liderança que tenha características para fazer a obra crescer. Líder, você é esse homem e essa mulher? Então ore para que o Senhor mude o seu coração e as suas idiosincrasias. Aqui não tem lugar para meu reino. Aqui o reino é de Cristo, porque a igreja se reúne em torno dele. E por causa de todas essas ações da movimentação do Espírito, tem aquele versículo 26c, que diz que a igreja, então, é conhecida como, primeira vez, chamada de cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão significa que você se identifica completamente com Cristo, que é discípulo dele, ou, num português mais assim, pequeno, Cristo. Eu e você só vamos ser conhecidos como pequenos cristos quando as pessoas virem mais Cristo do que você, do que eu, nas ações que a gente tem. E aí, só acontece quando a igreja está sob o movimento do Espírito. Por último, para terminar, e talvez a mais atual, mais poderosa ação do Espírito, movimentação em direção, é os que estão fora, mas um fora mais do que simplesmente fora de perdidos, mas o fora do nosso arraial. Outras igrejas, outras pessoas em outras comunidades que estão precisando. A palavra vai dizer no versículo 27, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse uma grande fome que sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio, entre 41 e 54 depois de Cristo. Uma fome. Surge uma luta, uma dificuldade, uma provação, um momento difícil. Eles passaram perseguição e agora estão passando por fome. Essa igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja da Judéia. E aí, o que esses irmãos fazem? Eles percebem que a igreja em movimento, movimentada pelo Espírito, é uma igreja que faz parte do reino de Deus. E quando faz parte do reino de Deus, a gente não pensa só na gente, na nossa comunidade, no que está faltando aqui. A gente começa a olhar para aquilo que está faltando fora. A Bíblia vai dizer no versículo 29, os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades. Deixa eu parar um pouquinho e dizer discípulos. Que discípulos? No Novo Testamento, a partir do momento onde há o Pentecostes, os discípulos de Jesus, os 12, são chamados de apóstolos. E a partir daquele momento, todos os convertidos são chamados de discípulos. E por isso, a gente tem que entender que você e eu somos discípulos
neotestamentários. Você não pode se chamar só de evangélico, só se você quer ser nominal. Mas eu e você, a partir do momento onde Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo desce, Deus envia 12 apóstolos. E não tem mais apóstolo. Eram aqueles. Se tem alguém que tem o nome, é porque quer ter o nome. E chame do que quiser, apóstolo. Fariseu ninguém quer ser chamado, né? Não, eu queria me chamar de ser chamado de fariseu. Me chame de fariseu Jacques. Não, ninguém quer ser fariseu, engraçado, né? Judas, por exemplo, ninguém quer ser chamado de Judas. Né? Mas todo mundo quer ser chamado de apóstolo. Não, queira ser chamado de discípulo, porque essa nomenclatura neotestamentária é para todo e qualquer crente em Cristo Jesus. Portanto, os discípulos, ou seja, todo mundo daquela igreja, cada um segundo as suas possibilidades, com o mesmo princípio de Atos 4 ou Atos 2, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E aqui é interessante, de cada um de acordo com as suas capacidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. A igreja de Jerusalém tinha enviado Barnabé a Antioquia, e agora a igreja de Antioquia envia Barnabé com Paulo à volta de Jerusalém. Olha o Espírito em movimento, olha a igreja em movimento. É uma igreja que não é egoísta, egocêntrica, pensa em si mesma. Eles falaram assim, Barnabé veio de Jerusalém, ele veio nos servir, ele veio nos capacitar, e agora nós podemos enviá-los para abençoar os nossos irmãos, porque não existe essa coisa de alguém que só dá e outro só recebe. Existe uma igreja em movimento que dá e recebe. Lembra de Paulo e Silas na prisão. O carcereiro recebeu a salvação, foi salvo. E sabe o que ele fez? Ele falou assim, agora eu posso dar também. Vocês deram para mim algo precioso, que é a salvação, vou dar algo para vocês. Levou ele para a casa dele, levou eles para a casa dele, deu um banho, deu uma sopinha quente e cuidou deles. Ah, gente. A igreja de Cristo é essa igreja de movimento. E essa igreja de Antioquia já percebeu rapidinho que ela podia agora abençoar. Agora vamos pensar um pouquinho. Lembra lá no Pentecostes, quem estava lá? Representantes de todas as raças, as nações estavam ali. E eles ficaram ali, muita gente, provavelmente, que estava aqui na igreja de Antioquia, ficou vários dias na casa dos irmãos, comendo e bebendo nas custas dos irmãos de Jerusalém. O mínimo seria olhar e falar assim, nós precisamos retribuir. Inclusive, manda um abraço para o seu Zé, fiquei na casa dele. Fala para ele que eu tenho saudade até hoje daquele café. Fiquei dias, meses, e eles nos deram de si, porque isso é a igreja em movimento. Porque a gente entende que cada um é parte do reino como agente de compaixão no reino. E aí o versículo 30, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O Novo Testamento, nesse momento, ainda não tinha chamado de pastores. Os presbíteros eram os anciãos, os líderes da igreja local. Essa é a igreja em movimento, que se movimenta em direção aos perdidos e percebe que eles estão do lado de fora. É a igreja que se movimenta para dentro, buscando uma liderança e tendo uma liderança com essas características que Barnabé teve. Uma igreja que trabalha em equipe, nada fica centralizado em alguém. Tudo é descentralizado, porque a única pessoa que centraliza tudo é o Senhor Jesus. A glória para Ele. E o que faz tudo em nós é o Espírito Santo. Para que a glória seja dele. Mas uma igreja que se sensibiliza com as outras necessidades das outras igrejas. Porque todos nós somos o mesmo corpo de Cristo. Eu quero terminar lendo uma carta de um amigo, pastor Micael, da PIB de Gravataí, Rio Grande do Sul, que ele colocou no Face. Eu faço parte da mentoria de pastores e o pastor Micael faz parte de uma das turmas de mentoria. E eu conheço o coração do Micael.
E o texto diz assim: não apenas uma igreja, mas um lar. Hoje completaram 20 dias que decidimos nos tornar mais que uma igreja, mas um verdadeiro lar para as famílias atingidas pela tragédia mais devastadora da história do Rio Grande do Sul. Há 20 dias atrás, jamais imaginaria que hoje nossa igreja seria um lar para aqueles que viram suas casas sendo cobertas pelas águas. Não me arrependo de ter tomado essa decisão, pois a minha vida e igreja, a qual faço parte e sirvo como pastor, está sendo sacudida e transformada radicalmente por meio dessa experiência. Pois nossa estrutura física só existe e tem sentido se for para servir e abençoar pessoas. Hoje abordei todas as pessoas no nosso abrigo e me aproximei de cada família. Ouvi, orei, senti, chorei. São muitos relatos, histórias, muitas dores, imagens que ficarão para sempre na minha memória. Cada pessoa me tocou de uma forma diferente. Tem sido para mim transformador conhecer cada família e ver laços de amizades nascendo nessa convivência. Sempre procuramos viver o nosso lema, uma família para todos. Mas Deus, nesse tempo, tem nos levado muito além. Hoje não somos apenas uma família, mas nos tornamos um lar. Que sejamos a expressão visível do amor, do seu amor e do seu reino. Que continuemos sendo um lar para cada família abrigada e para todos que estão sendo acolhidos através dessa união e desse propósito de fazer Cristo conhecido através das nossas palavras e também dos nossos gestos e ações. Pastor Micael, Pibi, Gravataí, Rio Grande do Sul. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Estamos chegando no momento da história onde que precisamos definir urgentemente o que é ser igreja. E a primeira definição que o Senhor tem que fazer você tomar é que você não é evangélico. Você não é batista. Você é discípulo. Você é discípula. E a igreja de Cristo que vai fazer diferença no último momento da história que estamos vivendo é uma igreja de discípulos, que se movimenta no movimento do Espírito Santo. E se você não entendeu nada do que nós falamos aqui, entenda que a sua missão e a minha missão é ser testemunhas, cheios do Espírito Santo, tanto em Blumenau, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil e até os confins da terra. Que você pode ser um missionário anônimo, mas que evidencia Jesus. E que a igreja, aqui reunida, deve se movimentar em direção aos perdidos. Deve ao mesmo tempo movimentar com uma liderança que apoia, incentiva, motiva e mobiliza os membros para cumprir a grande comissão de ser testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Blumenau, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil e os confins da terra. Você precisa entender que você é um pequeno Cristo, uma pequena Cristo. E que nós devemos nos movimentar em direção aonde está a dor e o sofrimento. E não pensarmos egoisticamente ou concentradamente. Assim como os irmãos de Jerusalém e da Judéia não pensaram em si e serviram aqueles irmãos que ficaram em suas casas no tempo do Pentecostes. Porque o mesmo Espírito que movimentou o coração de Jerusalém movimentaria o coração dos de Antioquia. Porque a cada um ele daria, a cada um ele supriria, e a cada um ele daria condições de servir essa igreja.
É hora de pensar nos que estão de fora. É hora de se identificar com a dor deles. Para que a gente possa perceber que não vai haver falta. Porque quando houver falta, o Senhor providenciará recursos, igrejas, irmãos. E assim a gente vai vivendo a dimensão do reino de uma igreja em movimento do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa manhã? Que movimento você precisa permitir que o Espírito Santo faça no seu coração? Tirar a tua estabilidade, o teu senso de segurança e viver mais a dependência do Espírito? De ser mais altruísta que egoísta? De parar de achar que você não tem capacidade e se colocar para servir com seus dons e talentos? De cada um, de acordo com as suas capacidades, a cada um, de acordo com as suas necessidades. Pai amado, em nome de Jesus, nós nessa manhã queremos terminar esse tempo. Nos movimenta, Senhor, com Teu Espírito. Nossa acomodação, Senhor, transforma em incomodação. Nós autorizamos o Teu Espírito a falar conosco. Porque nós não queremos ser evangélicos. Queremos ser discípulos. Queremos ser chamados de pequenos cristos. Queremos que as nossas ações sejam confundidas com a ação de Jesus Cristo. Espírito Santo, mobiliza e motiva a igreja a olhar para os perdidos, para se capacitar para servir os que estão salvos e para abençoar os que estão em grande necessidade e que precisam da nossa ação. É isso que oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e escrever alguma coisa que o Espírito Santo está dizendo para você. Enquanto nós cantamos, procura alguém, dá um abraço e ora com essa pessoa sobre o Rio Grande. Faz essa movimentação. O culto não terminou, mas você sai do lugar, ora com alguém. Você pode orar com a pessoa que está do seu lado, mas pode sair. Procura alguém, dá um abraço nele, diz, olha, sou irmão com você, nós vamos orar pelo Rio Grande agora. Nós vamos orar por alguém. E você pode ir ali escrevendo alguma frase, enquanto nós vamos cantar essa última canção. Depois, quero dar um abraço em você ali na porta. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma movimentação santa. Em direção a alguém para orar, ou em direção ao quadro para escrever, mas que a gente cante juntos, adore ao Senhor e tenhamos uma semana cheia do Espírito Santo de Deus.